Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12. Jesus é o Senhor do sábado. Naquele tempo, Jesus passou por uns campos de trigo, num dia de sábado. Seus discípulos ficaram com fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram: Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus perguntou aos fariseus: Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Como ele entrou na casa de Deus e eles comeram os pães oferecidos a Deus? Ora, nem para Davi, nem para os que estavam com ele, era permitido comer os pães reservados apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram também, na lei, que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem cometer falta? Pois eu digo a vocês, aqui está quem é maior do que o templo. Se vocês tivessem compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, vocês não teriam condenado estes homens que não estão em falta. Portanto, o Filho do Homem é Senhor do sábado. O bem do homem está acima da lei. Jesus saiu desse lugar e foi para a sinagoga deles. Aí havia um homem com uma das mãos paralisadas, e para poderem acusar Jesus, os fariseus perguntaram: É permitido fazer cura em dia de sábado? Jesus respondeu: Suponham que um de vocês tenha uma só ovelha, e ela cai num buraco em dia de sábado. Será que ele não pegaria e não tiraria de lá? Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Logo, é permitido fazer uma boa ação em dia de sábado. Então Jesus disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão, e ela ficou boa e sadia, como a outra. Logo depois, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. A missão do servo de Javé. Jesus soube disso e foi embora desse lugar. Numerosas multidões o seguiram, e ele curou a todos. Jesus ordenou que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, no qual minha alma se compraz. Colocarei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o julgamento às nações. Não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que ainda fumiga, até que leve o julgamento à vitória. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança, o pecado sem perdão. Então levaram Jesus a um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, de modo que ele falava e enxergava. E todas as multidões ficaram admiradas e perguntavam: Será que ele não é filho de Davi? Os fariseus ouviram isso e disseram: Ele expulsa os demônios através de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Sabendo o que eles estavam pensando, Jesus disse: Todo reino dividido em grupos que lutam entre si será arruinado, e toda cidade ou família dividida em grupos que brigam entre si não poderá durar. E se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino poderá sobreviver? Se é através de Beelzebul que eu expulso os demônios, através de quem os filhos de vocês expulsam os demônios? Por isso, serão eles mesmos que julgarão vocês. Mas, se é através do Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou para vocês. Ainda como alguém pode entrar na casa de um homem forte e se apoderar de suas coisas, se antes não amarrar o homem forte, só depois poderá roubar a sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo espalha. É por isso que eu digo a vocês: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem disser algo contra o Espírito Santo nunca será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Cada um julga a si próprio.
Se vocês plantarem uma árvore boa, o fruto dela será bom, mas se vocês plantarem uma árvore má, também o fruto dela será mau, porque é pelo fruto que se conhece a árvore, raça de cobras venenosas. Se vocês são maus, como podem dizer coisas boas? Pois a boca fala aquilo que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Eu digo a vocês, no dia do julgamento, todos devem prestar contas de cada palavra inútil que tiveram falado, porque você será justificado por suas próprias palavras e será condenado por suas próprias palavras. O sinal que leva para a fé. Então, alguns doutores da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do julgamento, os homens da cidade de Nínive ficarão de pé contra esta geração e a condenarão, porque eles fizeram penitência quando ouviram Jonas pregar. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Pior do que antes, quando um espírito impuro sai de um homem, ele fica vagando em lugares desertos, procurando repouso, e não encontra. Então ele diz: Vou já voltar para a casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa vazia, varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Eles entram e moram aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. É o que vai acontecer com esta geração má, uma nova geração. Jesus ainda estava falando às multidões. Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus acrescenta um exemplo para mostrar que a lei do sábado não é absoluta. Jesus, como nova presença de Deus entre os homens, é maior do que o templo e é Senhor do sábado. Por isso ele tem poder para relativizar a lei, propondo a misericórdia como atitude fundamental de Deus para com os homens. Jesus sabe que os fariseus permitem salvar um animal em dia de sábado e propõe um caso de consciência. Um homem não vale mais do que um animal? Jesus não é um demagogo que exige publicidade para suas ações. Ele é servo de Javé, isto é, o novo mediador que traz e garante para todos os homens a salvação misericordiosa de Deus. A cura do endemoniado mostra que a ação de Jesus é libertar o homem da alienação que impede de ver e de falar. O povo começa a ver nisso um sinal de que Jesus é o Messias. De fato, a ação de Jesus testemunha a chegada do reino de Deus. Doravante, Jesus é ao mesmo tempo a presença da salvação e do julgamento. Quem não age com Jesus torna-se um adversário. Quem condena o salvo homem é a decisão pró ou contra Jesus, pois isso manifesta a orientação fundamental que cada um imprime à sua própria vida. Jesus recusa dar um sinal para provar a sua missão, porque nenhum milagre é capaz de despertar a fé naqueles que não querem se comprometer com Jesus. O único sinal que Jesus dá é o da sua morte e ressurreição, consequência e selo da autenticidade de toda a sua missão. Recusando Jesus e o reino de justiça que ele traz, os homens ficam entregues a uma alienação maior do que aquela em que se encontravam antes da sua vinda. Mateus salienta que a família de Jesus são seus discípulos, isto é,
a comunidade que já dispôs a segui-lo. São eles que aprendem os ensinamentos de Jesus para levá-los aos outros. São eles que trilham o caminho da vontade do Pai, isto é, a obediência à radicalização da lei proposta por Jesus. Desse modo, começa a nova geração, diferente da geração má dos fariseus.